Então vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje à tarde e poder compartilhar um pouco do trabalho que nós fazemos lá em Planaltina e principalmente aprender com tudo que está sendo colocado aí, né? Uma discussão de alto nível. Eu me chamo Nédio Tormen, sou pesquisador do Instituto Fitos e fico sediado em Planaltina, lá no Distrito Federal. É o terceiro ano que estamos participando do projeto, o segundo ano com essa ótica de discussão aqui. Bom, a Fitos, que é a empresa que eu trabalho, é uma empresa que trabalha originalmente com pesquisa, mas que atua também na parte de ensino e na parte de comunicação. Então a Fitos ela iniciou lá atrás, no ano 2000, trabalhando com pesquisa. A partir de um determinado momento se colocou de forma com maior ênfase a questão de cursos, treinamentos, palestras, que é essa parte de ensino que a Fitos trabalha. E o pessoal da comunicação, que seria o terceiro braço da Fitos, é quem nos ajuda, nos dá suporte para, digamos assim, pegar toda a informação gerada lá na pesquisa, envelopar isso de uma forma que tenha maior acesso ao cliente, seja na forma de um programa, de um software para computador, ou para tablet, ou para smartphone. Enfim, o pessoal nos ajuda a colocar toda essa informação de uma forma que atinja melhor o mercado. Então, basicamente é dessa forma que a Fitos tem trabalhado. Eu fico sediado na Estação Experimental de Planaltina, no Distrito Federal. Então nós temos estações no Sul, no Rio Grande do Sul, e estações no Centro-Oeste. Eu fico nessa estação do Centro-Oeste. Essa imagem ela mostra lá nossa área de pesquisa, são 25 hectares, dos quais 19 com irrigação por pivô central. Essa foto é desse ano, lá onde nós tínhamos a maior parte dos ensaios de ferrugem e, enfim, de todos os outros alvos. A nossa região, acredito que a nossa estação experimental ela representa o Centro-Oeste em parte, principalmente a região do entorno do PADEF, uma parte de Goiás, e nós temos alguns problemas do ponto de vista de doenças que representam muito bem a questão do norte de Goiás, entrando também em Bahia, Maranhão, Tocantins, porque como vocês podem ver ali, nós temos uma região que no nosso campo é 870 metros, que na região chega em alguns locais até 1.100, 1.200 metros. Então, uma região de 1.300 milímetros, a nossa área em torno de 50% de argila, a temperatura, como vocês podem ver ali pela média, pelas mínimas e máximas, são condições que criam um ambiente para uma série de problemas do ponto de vista de doenças. Então, ferrugem, nós temos problemas dependendo principalmente da chegada do inóculo, porque uma vez o inóculo chegando, nós temos condições boas para ferrugem. Uma região de altitude, o ídio, que o professor Giuliatti colocou, que está aumentando lá em Uberlândia, para nós também está aumentando e talvez até mais. Eu sou de uma região do sul de 1.000 metros de altitude e aqui eu estou vendo a gente ter uma repetição, digamos assim, do que nós víamos lá no sul em termos de pressão de oídio. Antracnose gosta muito dessa variação de temperatura. E temos muitos problemas muito ligados também a cultivar com a questão de mancha-alvo, septória, cercóspora, todas as chamadas DFCs, que o professor Forcellini colocou ali no vídeo dele como DICs, eu achei interessante a colocação, acho que ele está certo. Então, de forma geral, esse é o nosso ambiente de trabalho lá e foi nesse ambiente que nós colocamos o experimento do projeto de primeira, sem dúvida. Eu segui a ótica e o esquema que a gente montou ano passado na discussão e coloquei alguns pontos que eu acho importantes, mais relativos à minha região, em relação aos produtores e de que forma que esse projeto ele impacta ou que perguntas ele necessariamente visa responder nessa região. O primeiro deles, para essa safra, é a incerteza em relação à eficiência futura dos fungicidas. Então, lá no sul está dando problema, no Mato Grosso em alguns locais, em Goiás não se percebeu tanto ainda. O professor Giuliatti colocou, em experimentos de fim de época de plantio, a gente já começa a perceber a eficiência caindo. Isso não é de agora, são dados de 2 a 3 safras já que a gente tem notado isso. Então essa é uma das coisas que para os produtores lá que estão tomando decisão, que estão bem em voga, tem feito bastante diferença na tomada de decisão deles para a compra. Outro aspecto é em relação à falta da clareza da importância de protetores. Onde é que o pessoal toma um susto e vê que é importante usar protetor, ou multisítio, ou reforço, enfim, vamos uniformizar o nome. Quando ele tem uma pressão forte de alguma coisa, e essa alguma coisa 99% das vezes é ferrugem. Então o cara consegue ter um comparativo e ele percebe a importância. Para a nossa região, que eu vou colocar mais para frente, é uma região de pressão tardia de ferrugem, e não tem a mesma pressão, por exemplo, do Mato Grosso, que o sul do Brasil está enfrentando, o pessoal tem um pouco de dificuldade de enxergar isso. Qual é o grande problema? É que quando a ferrugem resolver chegar mais cedo na região, como já aconteceu alguns anos atrás, talvez essa ótica vai chegar um pouco tarde. Então esse é um dos desafios e que talvez no projeto a gente consiga responder alguma coisa.
Outra questão é a importância das doenças secundárias que eu acabei de colocar ali. Então, apesar de ser uma região de chegada tardia da ferrugem, mesmo nesse cenário, o pessoal tem dificuldade de enxergar de forma clara o quanto que nós perdemos para as outras doenças. Então eu falei, nós temos lá o ídio, temos mancha-alvo, temos antracnose, temos septória, temos cercóspora, temos fomopsis, mofo branco em anos de muita chuva antes do Natal. Mas de forma clara, o quanto nós perdemos para isso, o produtor ele não consegue mensurar ainda. E a maior prova disso é que em boa parte das áreas nós temos dificuldade de mostrar para o produtor a importância da proteção cedo, da proteção de vegetativo, onde boa parte dessas doenças estabelece, como o professor Giuliatti acabou de colocar aqui. Uma outra questão é como posicionar os diferentes grupos químicos, né? O professor Balardinho acabou de colocar lá. Então, o cara ele comprou X, Y e Z. Como é que eu vou colocar isso aqui dentro da minha área lá? Porque da ótica do produtor é o seguinte, bom, eu compro um 38, eu compro um 45 e eu compro uma 12. Na ótica do produtor, ele quer guardar a 12 para o bicho maior. E o bicho maior é ferrugem. E ele não sabe quando que o bicho maior chega. Então essa é uma questão que pro produtor tem ficado muito assim dependente, e aí, de forma geral, todo mundo quer colocar os seus produtos mais cedo, não existe ainda um consenso. Então esse é um grande desafio que para nós lá o pessoal tem tido um pouco de dificuldade. E em relação ao projeto, passar um pouco mais rápido aqui, eu acho que essa questão de nós termos esse projeto basicamente em todas as regiões de produção de soja no Brasil, com cada pesquisador em cada localidade dando a sua opinião, praticamente em tempo real, semanalmente ou a cada 15 dias, dizendo como que o negócio está evoluindo, dá para o produtor ou para o pessoal técnico, pelo menos que acompanha isso com maior frequência, uma condição muito melhor de entender como é que está sendo a safra em termos de crescimento da epidemia. E aí faz sentido principalmente para a ferrugem, que depende do inóculo mais aéreo, né? Para as outras mais localizado, mas eu acho que para a ferrugem faz muito sentido. Mas talvez uma das grandes contribuições seja essa que eu coloquei por último aqui, quantificação das perdas pelo atraso com o mesmo investimento. Porque uma coisa é eu dizer, a gente discorda às vezes de posicionamentos, prova disso é essa discussão aqui. Uma coisa é eu dizer que se o cara sair de 3 para 4 aplicações, ele vai colher mais, ou vai ter maior rentabilidade. Outra coisa é eu dizer para o cara, ó, você gastou R$500 por hectare. Se você usar isso assim, isso aí vai te dar 1.000 de retorno. Se você usar assim, vai te dar 1.300. E eu acho que essa pergunta aqui, o projeto ele responde assim, com muita propriedade. Pelos pesquisadores envolvidos, pelo número de áreas, pela representatividade em termos de região. E apesar de alguns pontos em que não se tem resposta, após 3 anos eu vejo que para a grande maioria dos casos nós temos visto que esse atraso ele está representando sim perdas. Então nós estamos conseguindo quantificar numa questão de representatividade de região. Bom, a nossa região lá, essa aí é a média histórica de 30 anos de precipitação para a nossa região, lá para o local do experimento. Então, chuvas muito bem distribuídas pela média entre setembro aqui e abril, que está colocado, e essa linha verde é o que a gente teve de precipitação na última safra. Então, dezembro e janeiro não choveu muito, porém a distribuição foi muito boa. Prova disso vocês vão ver quando eu mostrar os dados de produtividade, que é exemplo do que aconteceu praticamente no Brasil inteiro. Foi um ano muito bom para se colher bastante soja. Qual é o desafio? Se eu colocasse aqui uma terceira linha da safra anterior, nós teríamos todos os meses abaixo da linha verde, e no mês de janeiro nós teríamos 400 e poucos milímetros. Exatamente onde não choveu nesse ano, choveu menos, nós teríamos 400 e poucos milímetros em janeiro. Isso é comum na nossa região, essa variação, e o que a gente chama de veranico lá. A gente tem um período que sempre toda safra acontece, de 10, 12 até 25, 28 dias sem chuva. Eu estou há 6 safras na região, já aconteceu em dezembro, já aconteceu em janeiro, já aconteceu em fevereiro e já aconteceu em março. Todo ano acontece. Por que isso é importante para nós? Porque mudando isso, basicamente eu altero completamente o cenário de como que as doenças elas evoluem dentro da safra. Tanto as outras secundárias, que a gente chama lá, necrotróficos principalmente, quanto ferrugem. Então essa curva aqui está mostrando como é que foi ferrugem para nós essa safra lá, a exemplo do que mostraram os outros professores aí, do que o professor Forcellini mostrou. Ferrugem apareceu o primeiro sintoma, foi cozinhando, lá na frente ela explodiu. Normalmente, para nós, essa curva seria um pouquinho mais cedo, a partir já do meio de janeiro. Esse ano ela aconteceu pelo menos um mês mais tarde do que ela tradicionalmente acontece. Então esse é um comportamento que provavelmente foi afetado, além da questão da temperatura, por uma condição de menor precipitação durante os meses de dezembro e janeiro,
que fez com que o início da doença, aquela fase que o professor Giuliatti mostrou muito bem naquele slide anterior lá, do ciclo da ferrugem, fosse empurrado um pouco para frente. Se eu empurro o início um pouco para frente, eu faço com que toda a evolução da epidemia seja empurrada um pouco para frente. DFCs, e aqui eu gostaria de fazer um septória e cercóspora, eu estou chamando de DFC nesse caso aqui, que são duas doenças que para a nossa região, que a ferrugem chega tradicionalmente mais tarde, extremamente importantes e que estão crescendo muito. Com a mesma velocidade que a gente está encurtando o ciclo das cultivares de soja, a gente está tendo um crescimento de importância dessas duas doenças. Se dá mais septória ou se dá mais cercóspora, depende muito da cultivar que eu estou trabalhando. Se eu uso uma 7739, professor Giuliatti, eu vejo bastante septória nela. Se eu vou para uma desafio, o negócio derrete de cercóspora. Então a questão varietal ela é muito importante, talvez mais ainda para essas outras doenças aqui do que ela é para a ferrugem. E entender como é que essas cultivares estão se comportando faz parte de todo esse nosso programa aí de não depender apenas da questão química que a professora Silvana estava colocando. E outra doença é a mancha-alvo. A mancha-alvo para nós, a partir do momento em que a soja tocou as folhas e eu tenho uma semana com o céu fechado, ela explode. Se eu vou ter uma perda muito grande, uma perda mediana ou baixa, depende muito do material que eu estou usando e do meu programa fungicida ser posicionado um pouco antes da mancha-alvo começar ou um pouco depois. Porque eu tenho cenários para mancha-alvo, onde o mesmo produto que eu uso me dá 90% de controle, que nós temos hoje no mercado, posicionado uma semana mais tarde, ele está me dando 65% de controle. O mesmo produto, simplesmente por esse pequeno atraso. E se ela vai chegar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, de novo. Está muito relacionado com essa questão de eu ter uma semana com nuvens, com céu, com teto fechado. Bom, é o terceiro ano do experimento, nós colocamos no terceiro ano no mesmo lugar, utilizamos a mesma cultivar, com o mesmo espaçamento, tentamos repetir ao máximo possível as condições, justamente para ter uma consolidação do histórico e dos resultados que a gente vem obtendo. Então, semeamos no dia 9 de novembro, na emergência das plantas no dia 15 de novembro, só um parênteses, para a nossa região, essa data aí ela está bem no meio da janela de plantio, não é uma data tarde, porque às vezes você pensar, por exemplo, na ótica de Mato Grosso, dia 20 de setembro agora os caras estão plantando. Para nós não, é um pouco mais tarde. No Mato Grosso tem regiões com 120 milímetros, 130 de chuva, para nós não tem nada ainda. Então o nosso plantio lá ele já é um pouco mais tarde. A cultivar é a desafio, é um dos materiais que tem expressado maior produtividade nos mais diferentes cenários. O pessoal diz, não, a melhor janela para desafio é essa, é verdade. Porém, a desafio fora da janela dela, ela está conseguindo bater as outras dentro da janela, então ela está expandindo muito em ar a nossa região. É um material a ser batido hoje lá para nós. Trabalhamos aí para buscar 400 mil plantas por hectare, pouquinha coisa menos que isso. E a gente colheu isso no dia 6 de março, com 111 dias após a emergência. É um comportamento normal para desafio para nós lá, entre 113 até 117 dias a partir de plantio. É mais ou menos esse o ciclo. Bom, aplicação, nós fazemos aplicação com CO2, essa barra lateral, semelhante ao que o professor Forcellini mostrou lá atrás. Nós trabalhamos com 4 aplicações nos 2 cenários. E a diferença do manejo correto para o manejo atrasado foi 11 dias. Então nós fizemos a primeira no manejo correto com 38 dias após emergência e no manejo atrasado foi com 49. Em todas elas foi aplicado Focus mais Mancozeb. Aqui uma justificativa, esse não é um posicionamento, não é algo que nós consideramos correto, ok? Qual era a grande resposta que eu penso em dar para o produtor que está na nossa região lá com isso aqui? O quanto eu perco por atrasar a aplicação? E nesse sentido, colocando um programa idêntico para mim não ter, se fosse Fox, ou fosse Sphere, ou fosse com ou sem Mancozeb, eu teria esse ou aquele comportamento. Então a ideia foi isolar o quanto que a gente está perdendo simplesmente por atrasar a aplicação. Por esse motivo que foi repetido o mesmo produto nas 4. Não é o nosso posicionamento, não é algo que nós concordamos ou recomendaríamos. E aí foi seguido basicamente uma janela de aplicações com intervalos de 14 ou 15 dias até o final do ciclo da cultura. Detalhe, a gente protegeu até os 80 dias após a emergência no caso de manejo correto, então consideraria até 94 dias, se eu considerar de forma ideológica, lá os 14 dias de residual depois, e no manejo atrasado seria um pouco mais que isso, até quase praticamente a colheita da cultura. Para esses 2 cenários aqui, a gente teve entrada da ferrugem muito tarde. Basicamente a gente viu um pouquinho de ferrugem nas testemunhas já com a soja desfolhando. Então esse cenário de talvez pensar que faltou perna lá no final não aconteceu para nenhum dos casos aqui. Bom,
Passando já para resultados, mas é o terceiro ano que nós conduzimos o projeto. Pelo terceiro ano, esse atraso na aplicação ele representou queda de produtividade. Nesse caso aqui, para nós, essa diferença do manejo atrasado para o manejo correto foi 2,6 sacos. Não está o valor aqui, mas a estatística está ali, então a gente diferenciou da testemunha e por alguns quilos ele ficou próximo ali da questão do manejo correto e manejo atrasado. E se eu pegar da testemunha para o manejo correto de doenças, aí deu mais ou menos 8 sacos de produtividade em termos de diferença. Quais foram as doenças que impactaram a produtividade? Eu diria que ferrugem não, porque nós nos dois cenários aqui de fungicida nós não vimos ferrugem, mas nós vimos bastante septória e vimos bastante cercóspora. Mancha-alvo quase nada, antracnose muito pouco e oídio também na testemunha, exemplo do que o professor Giuliatti colocou na apresentação dele. E só para resgatar um pouquinho a questão do histórico da nossa área lá, né? Então, aqui na safra 14-15, a gente estava lá num cenário de 75 sacos mais ou menos, perdeu 2,4 por atrasar a aplicação. No primeiro ano foram 7 dias. Na safra 15-16, num cenário de produtividade um pouquinho menor, nós atrasamos 10 dias a aplicação de um programa para outro e perdemos 4,1 sacos por hectare, com um cenário um pouquinho de ferrugem no final. E para esse ano, agora apareceram os valores que no gráfico anterior não estavam, então a gente produziu 81,4 e perdeu aí 2,8 sacos por hectare por atrasar em 11 dias a aplicação. Relembrando, num cenário sem ferrugem, eu estou falando de septória e cercóspora, porque se fosse um cenário de ferrugem, aí eu vou para valores muito mais expressivos, essa diferença ela vai se ampliar. Então, só para fechar, pessoal, tem algumas coisas que a gente colocou aqui, exemplo do ano passado, que são bastante óbvias, se você pensar em termos de manejo, né? Mas aí eu vou usar o que o Marcelo colocou na reunião lá. Parece que quanto mais óbvio, menos a gente faz, né? Porque qual é a novidade que tem em semear cedo, tratar a semente, posicionar preventivo, usar a tecnologia adequada, respeitar intervalo? Qual é a novidade que tem isso aí? Não tem novidade nenhuma. Mas num cenário em que a gente tem uma ameaça forte, a eficiência futura de fungicida, tem certeza de uma série de aspectos, mais do que nunca vem à tona de novo a importância do que foi colocado pelos professores aqui, de que nós precisamos estudar. Vamos olhar lá, vamos fazer o feijão e arroz direitinho, que vai sobrar um pouco mais de gordura para a gente enfrentar esses outros problemas aí quando o negócio realmente ele azedar, ele enfeiar. E eu acho que a questão de manejo de resistência, e aí eu coloco mais para a minha região, que a ferrugem ainda não foi o grande problema de resistência, ela tem que ser antecipada ao problema. Ou para que eu vou esperar explodir o problema da resistência em Goiás para bater o martelo em cima da resistência? Então, basicamente, assim, eu agradeço pelo convite mais uma vez, pela oportunidade, e eu me coloco à disposição aí para questionamentos.